vai ser necessário. Amém, graças a Deus. O Senhor é Deus poderoso e Ele vai concluir a boa obra que começou em nós. Começou o inverno, vocês perceberam aí? Sentiram o friozinho? As irmãs subiram lá no guarda-roupa, em cima, abriram aquela caixa, desceram as botas, pegaram os cachecol, os cobertorzão, né? Para vir para a igreja e tal. Ventou, coloca a bota. É normal. Essa época é a época das botas. E aí começamos o inverno, acabamos a estação de outono e começamos então uma nova série, Parábolas de Jesus. Eu ia fazer um suspense, deixar ali, mas como essa arte é provisória, não vou fazer suspense, não. Então hoje a gente começa uma nova série. Durante todo o inverno, a nossa proposta é fazer uma meditação sobre as parábolas. As parábolas do Novo Testamento são, ao todo, 42. Entre parábolas e ditos parabólicos, e elas têm sempre um propósito muito específico. E Jesus usava essas parábolas para esclarecer para aquele povo aquilo que ele estava querendo dizer, ou para que eles, de fato, não entendessem. A gente vai conversar também um pouco sobre isso. Queria que você abrisse, por gentileza, a sua Bíblia. Olha, eu estou falando ali também. Abrisse, por gentileza, a sua Bíblia em Mateus, capítulo 13, versículo 1 em diante. É um texto um pouco longo, mas a gente vai ler rapidinho. Eu tenho aqui na minha a Bíblia NVI, é uma tradução talvez um pouco diferente da sua, mas se você tem NVI, você vai acompanhar comigo aqui. Como o texto é longo e nosso tempo é curto, eu vou lendo daqui. Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que ele teve que entrar num barco e assentar-se nele. Enquanto todo o povo ficou na praia, ele então lhes falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear, e enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cercaram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra e deu boa colheita, a 100, a 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas a eles não. A quem tem, será dado, e este tem em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Por essa razão eu lhes falo por parábolas, porque vendo eles não veem, e ouvindo não ouvem nem entendem. Neles se cumpre a profecia de Isaías. Ainda que estejam sempre ouvindo, vocês nunca entenderão. Ainda que estejam sempre vendo, jamais perceberão. Pois o coração deste povo se tornou insensível, de má vontade ouviram com os seus ouvidos e fecharam os seus olhos. Se assim não fosse, poderia ver com os olhos, ouvir com os ouvidos e entender com o coração e converter-se, e eu os curaria. Mas felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem. Pois eu lhes digo a verdade, muitos profetas e justos desejaram ver o que estão vendo, o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Portanto, ouçam o que significa a parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino e não a entende, o maligno vem e lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a parábola e logo a recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre espinhos, este é aquele que ouve a palavra, mas as preocupações dessa vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra. Este é aquele que ouve a palavra e a entende, e dá colheita de 100, 60 e 30 por um. Amém. É isso, a parábola está explicada. Não, brincadeira.
A palavra de Deus é muito clara e Jesus, nesse longo trecho que a gente leu aqui, começa a pontuar algumas coisas. Os evangelhos são sinóticos. O que é sinótico? O evangelho de Marcos conta mais ou menos as mesmas histórias que o evangelho de Mateus e mais ou menos as mesmas histórias que o evangelho de Lucas. E aí tem uma diferença cronológica no evangelho de João. Mas o texto que você vai encontrar em geral, salvo algumas exceções, você vai encontrar em outro. E aí, fazendo uma analogia, fazendo uma comparação com o texto de Marcos, quando ele lê a mesma parábola, Jesus faz uma observação, segundo a descrição de Marcos, que me chamou muita atenção quando a gente estava estudando parábolas. Porque eu falei, eu entendo por que Jesus falava em parábolas, porque ele fala aqui no texto. Ele falava em parábolas porque ele não queria que o povo entendesse. Mas eu não entendo por que ele não queria que o povo entendesse. Você já parou para pensar? Quem que fala para não ser entendido? Eu vou falar aqui, fazer um longo discurso, porque o que eu quero mesmo é que vocês não me entendam. Ué, que prazer mórbido é esse de se ouvir falar por horas e não ser entendido? E aí Jesus fala lá em Marcos, capítulo 4, versículo 13, ele diz o seguinte: então Jesus lhes perguntou, vocês não entenderam essa parábola? Como então compreenderão todas as outras parábolas? E aí eu fiquei com esse texto na cabeça, eu falei, Senhor, isso é muito legal. Isso é muito interessante, só que eu não sei o que quer dizer. E aí eu fiquei alguns dias a gente orando e meditando e tentando entender. Até que de fato veio clareza da parte de Deus e nos faz entender que o seguinte, de todas as parábolas que Jesus conta, essa parábola em especial, a parábola do semeador, ela tem uma característica que é nos ajudar a entender todas as outras, todas as demais. E por isso a gente está começando a nossa série por ela. Porque Jesus fala assim, se vocês não entenderem essa, vocês não vão entender as outras. Agora, o oposto também é verdadeiro. Se vocês entenderem essa, provavelmente vocês vão entender as demais. Porque exige um esforço, exige uma dedicação para a compreensão daquilo que Jesus está dizendo nesse texto aqui. E eu queria começar um pouco sobre isso, apesar do que Jesus já falou. Essa é uma parábola-chave para entender. E ele fala de 4 tipos de solo. E o solo aqui ele tem uma representação clássica de um coração. Então são 4 tipos de corações. 4 tipos de disposição do coração para as pessoas. 4 tipos de receptividade das pessoas quando ouvem a palavra de Deus. E eu te faço uma pergunta. Como é que está o seu coração quando a palavra de Deus chega? Se você é um crente já mais experiente e ouve um novo convertido empolgado e fala assim, Jesus é real, você se empolga também junto com ele? Ou você já está naquele nível e fala, daqui a pouco ele desanima. Deixa ele ter uma decepção, já ele desanima. Você é desse que joga água na fogueira do outro? Ou você é daquele que quando recebe a palavra de Deus, uma palavra de exortação, uma palavra de chamado à confissão, como foi feito agora aqui, chamado a trazer a luz, a viver uma vida coerente, quando você recebe isso, você fala, não, isso não é comigo não, isso deve ser com fulano. Como é que é o seu coração quando a palavra de Deus é ministrada? E é sobre isso que Jesus está falando. Ele fala de 4 tipos de corações, 4 tipos de solo. O primeiro solo, ele sofre de um problema grave, que é um problema de influência maligna. Perceba que Jesus fala assim, esse aqui é o coração que foi lançado a semente. A semente é a palavra de Deus. Mas ele está deixando o maligno dizer para ele como ele tem que viver. Você conhece gente que vive mais preocupado com o diabo do que com as coisas de Deus? Gente que morre de medo das coisas do diabo. Falou que tem um endemoniado ali, ele muda de rua. Ele não passa na rua morrendo de medo. E tudo ele tem medo. Aí ele fica na internet lendo sobre Illuminati, porque ele quer saber quando é que vai vir os Illuminati, quando é que vão voltar, quando vai voltar. Gente que passa mais tempo preocupado com as coisas das trevas do que com as coisas da luz. E ele se permite viver baseado naquilo que o diabo deixa ou não deixa ele fazer. Eu fiz assim porque eu quero dizer entre aspas, né? Porque é o seguinte, a pessoa não assume que a vida dela está sendo conduzida pelo diabo. Não assume que a vida dela está sendo conduzida pelo maligno. Mas senta para conversar, não conta uma história boa. Só conta coisa ruim. 40 minutos de conversa, você sabe de todo mundo que está doente, todo mundo que está separando, todo mundo que está planejando casamento, quem está com filho ruim, que brigou, que não brigou. Só conta tragédia. E permite que o diabo mexa no seu solo, que é o seu coração. E permite que as coisas erradas, as coisas das trevas, falem mais alto no modo que se comporta do que nas coisas de Deus. É gente que para você conseguir arrancar o ânimo dessa pessoa, você tem que dizer, cuidado que o diabo te pega, hein? Ela fala, então tá bom, então eu vou. Porque morre de medo do diabo. Porque tem medo das coisas das trevas. Jesus fala desse tipo de pessoa e fala assim, ele recebeu a palavra. A palavra foi pregada para ele.
E aí ele deixou que o maligno arrancasse essa palavra do coração dele. Porque ele falou assim, legal, o negão falou isso, mas ele podia estar, sei lá, podia ter parado essa barba está muito grande. Eu não gosto do negão também, porque negão é negão, eu não gosto de negão, e sei lá. Arruma um motivo. Ele arruma um problema. Se sou eu, é porque sou eu, se é o Lucas, é porque é o Lucas, se é o Eros, é porque é o Eros, seja quem for. Ele está sempre com um problema, permitindo que o maligno permeie as relações dele. Ele sempre arruma um incômodo. Você conhece gente assim? Ou talvez você seja algum desses assim? Que você sabe que a pessoa está dizendo a verdade, mas a mágoa que está no seu coração por causa da última coisa que ela te fez não te deixa receber a palavra de Deus. E você deixa que o maligno arranque a verdade de Deus do seu coração por causa de uma coisa que o próprio maligno plantou, que é essa intriga e esse problema. Porque você não quer receber a palavra de Deus e perdoar. Você não quer receber a palavra de Deus e ter o seu coração limpo e deixar ele uma terra boa para que a palavra de Deus frutifique. Esse é o primeiro tipo de pessoa. O segundo tipo é gente que tem um solo pedregoso, um coração pedregoso. Gente que tem muita coisa no coração, muita coisa na cabeça e acaba tratando a palavra de Deus como se fosse apenas mais um compromisso da sua agenda. É gente que fala assim, então, eu até queria ir na RIP, mas nossa, está muito difícil, está muito corrido. Que dia que vocês estão fazendo? Tem todos os dias, irmão, de segunda a segunda tem RIP. Rapaz, se fosse num dia que não é da semana, eu podia. Inventa uma coisa. Vocês têm à noite? Tem. Estou na faculdade. Tem RIP de manhã. Não, é que de manhã eu trabalho. Então, a gente está fazendo RIP no sábado à tarde. Não, é que sábado é o dia da família, tem que ficar com as crianças, né? E domingo? Não, é que domingo é o dia do Senhor, né? Aí, fazer RIP no domingo? Gente que arruma desculpa para não receber a palavra e não praticar. Gente que se esconde atrás de coisas, atrás de eventos e agendas, porque está muito difícil, está muito corrido. Você encontra com o irmão na rua, qual que é a palavra mais comum que você ouve hoje em dia? E aí, irmão, tudo bem? Tudo bem. Correria, né? Correria. Aí fica, corrido, né? Tá corrido. Beleza, correria mesmo, é normal. Correria. Então, tchau, correria. E vai os dois, um para cada lado. O que eu mais ouço as pessoas falar hoje é correria. Não tem tempo, nunca dá tempo de fazer nada. Eu fico pensando se fizesse tanto de RIP que a gente faz. Como é que ia ser a vida? Não estou dizendo que a minha vida seja menos corrida ou mais corrida que a de ninguém. Mas é que a palavra de Deus tem que ser prioridade. De manhã você acorda, você não lê a Bíblia porque você acorda em cima do horário, tem que sair correndo, não pode perder o ônibus, tem que chegar no trabalho, não pode perder. Na hora do almoço não dá, porque só tem uma hora de almoço. Aí você almoça e tem que descansar, né? Porque senão você não consegue. Tem que ir no banco. Aí à tarde você chega cansado do trabalho, não dá, por quê? Você está muito cansado. Vou descansar primeiro, vou tomar um banho, vou ver um jornal. Se tiver um jogo, eu vou assistir o jogo. Ou se tiver uma novela. Não, aqui não assiste novela, esqueci. Aí você não tem tempo. Porque a palavra de Deus ela é um item da sua agenda, mas é um item que você risca sempre que possível. Toda quarta-feira tem RIP. Nessa quarta-feira não vai dar. Eu marquei de jantar com os amigos. Mas por que você não marcou na quinta, se toda quarta-feira tem RIP? Você já sabe o horário. Não, é que esse final de semana não vai dar, que eu vou estar ocupado. Por que não? Que eu vou passear. Não, tudo bem passear. Mas você já não sabia? Não tem como marcar no outro horário? Não tem como marcar num outro dia? Você esquece de priorizar aquilo que é importante. E um solo desse tipo, ele está muito pedregoso. Tem muita coisa acontecendo. Tem muita coisa ali, tumultuando a situação. E a palavra de Deus até chega, mas não dá tempo de crescer a raiz. Não dá tempo de solidificar. Então fica sempre na superfície. É o famoso irmão inclusive, que o André adora, né? Você começa a falar do amor de Deus para ele. Como ele já está um tempo na igreja, ele já ouviu muita pregação. E aí você fala assim, olha, e aí você, rapaz, vamos junto, temos que caminhar no Senhor, caminhar na palavra. Não, é verdade. Inclusive eu falei de Jesus para o meu amigo lá no trabalho. Não, inclusive eu falei, não creem. Inclusive eu falei, misericórdia, estão afastados, estão desviados. Inclusive eles vão na igreja tal, que a gente não gosta. A gente não tem problema com nenhuma igreja. Um monte tem problema com a gente. Mas... E aí, ele tem sempre um inclusive. E aquilo que está na boca não está no coração. Há 10 anos atrás, eu ouvi o André dar o testemunho dele. A gente até filmou na época do Mano em Cristo. Mano em Cristo, retiro e tal. E aí o André falou assim que ele estava indo para o inferno por 40 centímetros, que é a distância cabeça-coração. Um monte de texto na cabeça, mas não estava no coração. Porque também, junto com um monte de texto na cabeça, tinha um monte de outras coisas. Até que ele falou, peraí, o que está aqui precisa descer para cá. Você sabe recitar os textos bíblicos, irmão? Você sabe combater? Você ganha todas as discussões com os ateus lá do seu trabalho. Mas quando está sozinho no teu quarto, a palavra de Deus não está priorizada. Esse é um tipo de solo. Esse é um tipo de solo que a palavra até chega.
ela até faz o primeiro impacto, ela até chega a botar ali um brotinho bonitinho, um verdinho, mas ela não tem raiz. E no primeiro momento, o que acontece, ele é arrancado pelas coisas da vida. E aí tem um terceiro tipo de solo, que é o solo coberto por espinhos. A verdade é o seguinte, tem gente que recebe a palavra de Deus, e recebe com prazer, com alegria, e não tem tanta pedra assim. Aí ela vem, começa a criar uma raiz, e uma raiz até boa, profunda. Só que ela foi criada, foi lançada para crescer para fora. E as coisas dessa vida começam a tumultuar. Que eu preciso terminar, que eu preciso passar no concurso, que eu vou fazer minha segunda faculdade, que eu vou fazer minha primeira faculdade, agora eu estou casando, não tenho tempo, agora eu estou mudando de casa, agora eu vou mudar de cidade, agora eu estou isso, agora eu estou aquilo. Irmão, eu até queria me envolver, mas, nossa, o trabalho está uma correria. Não, até queria me envolver, mas está em obra lá em casa, e a obra lá de casa, meu Deus, não acaba nunca. Eu estou sempre mexendo com obra. Gente que está preocupada em construir. Não, assim que eu conseguir comprar minha casa na praia, aí vai ficar tudo tranquilo. Aí eu vou ter tempo, aí eu levo os irmãos lá, vou fazer um hippie lá na praia, vai ser bênção. Não, assim que eu conseguir trocar de carro, porque meu carro está ruim, está queimando o óleo, está deixando no meio do caminho, aí eu vou trocar de carro, vai dar tudo certo. Assim que eu conseguir convencer o meu parente lá a pagar aquela dívida que ele tem comigo, porque daí eu vou ter o dinheiro, eu vou ficar tranquilo, aí vai dar tempo. Vai jogando todos os compromissos com a palavra de Deus para o próximo evento, para a próxima situação, e vai empurrando mais um pouquinho, vai empurrando e vai empurrando. E aí nunca se compromete no hoje com aquilo que vai transformar ele hoje daqui para a eternidade. Só que o hoje é a única coisa que existe na eternidade. E se você não vive o hoje de Deus com um compromisso com a palavra de Deus, você não vai viver a eternidade com Deus. Essa é a verdade. É uma dura verdade. Jesus falou de 3 tipos de solo ruim e um tipo de solo bom. E é o tipo de solo bom, que é o solo fértil, que é a gente que recebe a palavra de Deus em qualquer lugar, em qualquer tempo, em qualquer circunstância. Na fila do banco, ele puxa um celular e decora mais um versículo. Em qualquer oportunidade que tem, ele fala do amor de Deus, ele leva um sorriso de 60 dentes para falar o quanto Jesus ama o próximo. E ele está sempre com a palavra de Deus dentro dele. E aí você fala assim, não, beleza, tranquilo, eu passei no teste, eu não sou nenhum dos 3, provavelmente eu sou o 4. Se você é como eu, você provavelmente é um dos 3 em alguma área da sua vida. Em alguma área da sua vida você é um dos 3. Jesus não coloca que existem esses e existem outros. Ele fala que existem 4 tipos de solo. Ele conta 4 situações. E o que Jesus está querendo dizer para a gente aqui é que essa é a parábola-chave para que a gente entenda todas as outras que falam a respeito do reino de Deus. O que isso tem a ver uma coisa com a outra? O que uma coisa tem a ver com a outra? Como é que você cuida do seu coração? Como é que você mantém a higiene do seu coração? Meu irmão, a gente vive hoje, a gente recebe hoje a quantidade de informação que é, se não me falha a memória, o que eu li já tem um tempo, 10 vezes maior. Uma criança de até 7 anos recebeu 10 vezes mais informação hoje do que Albert Einstein recebeu durante toda a vida. Só para você ter uma noção. A minha filha está com 4 meses, a gente põe musiquinha para ela ouvir. Essa semana, minha esposa disse que ela ouviu a primeira musiquinha e reconheceu. E começou a bater palma, assim, tipo, ficar eufórica. Não bater palma, mas ficar eufórica. Eu falei, peraí, é 4 meses, criança de 4 meses, não era nem para segurar no pescoço. E ela está reagindo a um estilo de música, porque de alguma forma, sei lá como é que foi, ela acho que ela já memorizou. É claro que a minha filha é a filha mais inteligente do mundo e tal, né? Tem essa também. Mas são coisas que realmente são diferentes. Porque nessa época que a gente vive, a gente recebe uma carga de informação muito grande. E as coisas não vão ficar mais fáceis. A sua agenda não vai ficar mais vazia. Você não pode esperar para se comprometer com as coisas de Deus. Não vai ficar mais fácil. Ou você se compromete hoje, ou amanhã vai estar mais difícil. Ou você se entrega à verdade de Deus hoje, ou amanhã vai estar mais difícil. Os tempos que a gente vive são esses. E a gente tem que aprender a se entregar e se comprometer com a verdade de Deus. Que tipo de solo é você? Você é o tipo que permite que o maligno arranque a verdade do seu coração? Por causa de uma briga, por causa de um problema, porque você não gosta do fulano, porque você não gosta no dia que o negão prega? Você é desses? Você deixa que o maligno arranque a verdade do seu coração? Você é o tipo de pessoa que o seu coração está pedregoso, cheio de coisa,
cheio de eventos, cheio de atividade, cheio de compromisso, e nunca dá tempo de você parar e deixar a palavra de Deus transformar você. Você é do tipo que permite que os espinhos, as riquezas dessa vida, a troca de carro, a viagem para o exterior, mude e sufoque a verdade de Deus que já foi ensinada? Um desses você é. Um desses, com certeza, se você é minimamente semelhante a mim, você é. E aí você precisa decidir. Senhor, eu não quero mais ser esse tipo de solo. E aí a palavra de Deus tem um conselho para a gente. Provérbios 4, versículo 23. Ela diz o seguinte: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Meu irmão, guardar o seu coração é responsabilidade sua. A ação do Espírito Santo de Deus de te transformar, de revelar a verdade para você e te levar aos lugares onde Deus quer que você esteja, espiritualmente falando, é do Espírito Santo. Mas preparar o solo é contigo. Preparar o solo para que o Deus possa chegar e fazer a semente dele, que é a palavra dele, frutificar, é sua responsabilidade. Vou dar um exemplo. Você ouve aqui a palavra de Deus, aí você chega na segunda-feira, tinino, cara. Nossa, eu sou crente. Se passar perto de você, passar um endemoniado, você põe a mão, sai em nome de Jesus. Tá daquele jeito. Onde é que tem um endemoniado? Cadê um doente? Eu vou orar por um doente agora. Sai pegando fogo. E aí na terça-feira, você recebe uma notícia que não vai ter o dinheiro para pagar aquela conta no fim da semana. Aí você já, meu Deus do céu, e agora? O que vai acontecer? Na quarta-feira, já liga para os irmãos e fala assim, ó, não levantou da cama. Tá depressivo lá, não quis sair, diz que não quer mais abrir a porta do quarto, não vai comer, não vai tomar banho. Na quinta-feira, então, Jesus, o cheiro está vazando por baixo da porta, a família já não aguenta, porque não quer saber mais. Na sexta-feira eu não vou saber mais de Jesus. Irmão, você precisa guardar o seu coração. Tem coisa que você não vai resolver, tem ansiedade que você não vai resolver. E a mentira do diabo é colocar na sua cabeça que você ficar pensando bastante no assunto, no final você chega a uma conclusão. Você já viu isso? Tem um problema. Ó, semana que vem não vai ter dinheiro para pagar a conta de luz, hein? Ah, então hoje é segunda-feira, o que eu vou fazer? Vou ficar bastante tempo sentado aqui pensando o quanto eu sou uma pessoa triste na vida porque eu não tenho dinheiro para pagar a conta que vem semana que vem. É isso que você vai fazer? Ou você vai se encher da palavra de Deus e confiar que o Deus de toda a provisão, o Jeová Jirê, vai cuidar de você porque ele cuida do pardalzinho que está lá na árvore? Porque a palavra de Deus está sendo ensinada. A palavra de Deus está sendo mostrada. E você tem acesso à palavra de Deus. Mas você precisa decidir se você vai ser aquele que guarda o seu coração e mantém na promessa e na esperança de que Deus é bom e Ele cuida, ou se você vai ficar com o seu coração vulnerável e aberto para todas essas coisas. O conselho é: guarda o teu coração. Protege ele, não deixa as coisas chegar. Porque no dia que a coisa ficar difícil, seu coração está prontinho, limpinho para receber aquela palavra de Deus que vai te dar esperança e vai mudar a sua situação. Seu coração tem que estar guardado nele, escondido em Cristo. É só o nosso papel. O resto é a ação do Espírito Santo de Deus. E aí a pergunta que não quer calar é: por que, afinal de contas, Jesus fala por parábolas? Porque realmente é estranho. Jesus falou para os discípulos assim: eu estou falando porque eu não quero que eles entendam. Aliás, no texto de Marcos, ele fala assim: eu estou falando em parábolas, porque de outro modo eu ia falar e eles iam se converter. Eu falei: oi? Peraí, o senhor Jesus está pregando para as pessoas não se converterem? Que história é essa? Como assim o senhor prega para não se converter? Olha o que diz Marcos capítulo 4, versículo 11 e 12. Abram aí, por favor. Bom, como meu tempo é curto, eu vou ler. Ele diz assim: e ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora, tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, e ainda que ouçam, não entendam. De outro modo, poderiam converter-se e ser perdoados. Ué, estamos pregando o contrário agora? A gente está pregando para as pessoas não entenderem, é isso? Que história é essa? Por que Jesus falou isso? O que Jesus quer explicar para a gente é o seguinte: se você é do tipo de pessoa que não guarda o seu coração, que não faz manutenção na sua vida emocional,
que não se entrega àquele que julga retamente, mas fica conjecturando sobre as dissoluções da vida, que não se esquiva daquela fofoquinha gostosa no fim da tarde, que não se esquiva de conteúdos que não convêm. Se você é do tipo de pessoa que não faz a manutenção da sua vida, você não vai entender, porque a sua luta começa com o esvaziamento do seu eu, para que a palavra de Deus possa chegar e transformar seu coração. A sua luta não é por saber muito, porque, por outro modo, qualquer um que soubesse muita coisa a respeito de Deus seria salvo. Mas a palavra de Deus não é pelo quanto eu sei, é pelo quanto eu deixo Ele ser em mim. É por quanto eu me esvazio e eu mortifico a minha carne para que o Cristo viva em mim e, através de mim, Ele faça o que Ele tem que fazer. Não sei se você conseguiu entender. A luta não é para saber muito. A luta é para manutenir o meu coração e manter a minha mente na mente de Cristo. Jesus fala de dois tipos de pessoas. Ele fala assim, para os que são de fora. Quem são esses que são de fora? São aqueles que olham para Jesus como alguém muito legal, que olham para a igreja como uma coisa muito boa, muito interessante, muito saudável, mas não estou podendo me comprometer muito assim, porque afinal de contas tem muita igreja que prega coisa errada. Tá, mas também tem muita gente pregando coisa certa. Ah, então, mas como é que eu vou saber? Vou dar uma ideia. O que você acha de você se envolver? De repente, conhecer a palavra de Deus, estar junto, parar de dar desculpa. Ah, mas e se, irmão, a verdade de Deus, ela acontece na prática e não na informação. Há um tempo atrás, eu recebi um e-mail com uma sabatina de perguntas sobre como a gente cria. Aliás, chegou de novo. Como vocês creem? Vocês são arminianistas ou calvinistas? Milenistas ou pré-milenistas ou pós-milenistas? Uma lista de coisas assim. Para saber se ele vinha ou não vinha no culto. Irmão, aí fica fácil. Vou fazer o currículo da igreja, vou deixar na porta, você passa, pega. Se gostar, você nos contrata. Isso é o corpo de Cristo, você se envolve com Jesus. E aí você faz parte do corpo de Cristo e no meio das cotoveladas, dos empurrões, ele vai transformando, porque a palavra prometeu que Cristo em nós, no coletivo, é a esperança da glória. Você é o de dentro ou você é o de fora? Você é aquele que está querendo receber a verdade de Deus, mas não quer abrir mão das suas convicções? Ou você é aquele que se entrega totalmente ao reino de Deus? Porque Jesus está falando assim, tem gente que vem aqui, mas não quer abrir mão das convicções. Ele quer que o evangelho seja mais um livro na prateleira dele, que o conhecimento bíblico seja mais um diploma na parede dele, e não uma verdade que transformou o coração dele. Jesus fala assim, para esses, eu falo para eles não entenderem. Porque a conclusão final que eles vão chegar é que é só uma informação. Mas para aqueles que vêm com o coração aberto e se esvaziam e falam, Senhor, eu abro mão das minhas convicções, eu abro mão das minhas certezas, mas eu quero o Cristo em mim, eu quero ser transformado pelo Cristo. Jesus fala assim, vocês são do reino de Deus, vocês estão dentro do negócio, vocês estão funcionando junto comigo. Gente que não conta mais os seus dias pelo dia do seu nascimento, mas pelo dia do novo nascimento. Gente que não senta aqui para fazer bravata da sua história. Vocês perceberam o Bezerra? Ah, o Bezerra foi passado. Eu falei, não lembro, não sei quem foi. Ele morreu. O que está vivo agora é aquele que foi transformado pelo poder de Deus. Tem 4 anos, 5 anos? 5 anos. Novinho, como diz o Eros, um bebê com a mão gordinha, né? Novinho na fé, mas um homem que comprometido a abrir mão de convicções. Aliás, muitos de nós comprometido em abrir mão das convicções humanas para receber as convicções de Deus. Aceita viver o novo de Deus mesmo sem ter certeza absoluta do que é, confiando no fato de que Deus é bom. Abrindo mão de amarras humanas, abrindo mão de convicções humanas para viver a verdade de Deus. Esses são os de dentro. Jesus fala assim, vocês entendem, esses são os vocês. Os outros são os de fora, aqueles que não querem abrir mão da verdade para viver a palavra de Deus. Jesus propositadamente falava por parábolas para que essas pessoas não entendessem. Essa não é uma sentença definitiva, meu irmão. Aliás, toda exortação é um ânimo. A palavra exortação quer dizer animar. Todo convite é vamos que pode ser melhor, vamos para frente, vamos para cima. É o colocar você para cima. Toda exortação
ela não é uma palavra de condenação, mas uma palavra de vamos embora, vai dar certo. Existe uma solução. E essa solução está no versículo 14 de Marcos 4. Coloca para mim, por favor. Marcos capítulo 4, versículo 14. Tem um texto ali que estava ali me incomodando. Se o seu coração é um solo que ainda não se endureceu, se o seu coração é um solo que ainda não está ser coberto de espinhos ou pedregoso, ou ainda que seja, ainda que o seu coração seja pedregoso, ainda que o seu coração seja cheio de espinhos, um solo duro, um solo difícil de receber a verdade de Deus, a palavra de Deus no versículo 14 diz assim: o semeador semeia a palavra. Não foi? O semeador semeia a palavra de Deus. E aí, eu fiquei, pô, que texto mais, né? Claro que o semeador semeia. O semeador semeia, sei lá, a chuva chove, a água molha. São coisas bem óbvias. E Deus não ia perder o tempo colocando para a gente uma chave bíblica dessa sem um significado profundo. E aí eu fui dar uma cutucada para entender exatamente o que isso quer dizer. E a palavra quer dizer o seguinte: ele continua semeando. Ele começou a semear lá atrás, mas ele semeia hoje, ele vai semear amanhã, e ele vai semear eternamente, perpetuamente, até o dia de Cristo. Porque no dia de Cristo, aí sim acabou. Mas até que, enquanto houver vida, há esperança. Se você se encontra no momento em que o seu coração é pedregoso, a sua segurança, a notícia boa para você é que a palavra de Deus continua sendo semeada. Jesus, que é o semeador, continua semeando e lançando a sua palavra para que você possa se arrepender, para que você possa se render a Ele. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua colocando disponível para você a palavra que vai transformar a sua vida e transformar seu coração. Essa é a verdade de Deus. Nós, como igreja, somos aqueles que trabalham juntos para que os nossos corações não sejam endurecidos e nem sujos, nem sufocados por espinhos, para que possam germinar a semente de Deus, que é a sua palavra. Você tem um compromisso, uma responsabilidade, que é não deixar o coração do seu irmão do lado ficar cheio de pedra. Essa é aquela hora que o Sandro gosta, que eu vou pedir para você cutucar o irmão do lado e falar assim: não deixa ficar cheio de pedra. Mentira, vou deixar não, Sandro. Eu adoraria fazer isso, todo mundo fazer com o Sandro, ia ser muito legal, mas não faz isso não. No final, tá? Faz a fila, o Sandro passando, não deixa o coração com pedra, não deixa o coração com pedra. O Sandro é esse aqui, ó. Na verdade, esse é o momento em que você passa a perceber que você tem uma responsabilidade no corpo de Cristo. E a sua responsabilidade é não deixar o coração do seu irmão ficar cheio de espinho. É não deixar o coração do seu irmão ficar pedregoso. Não deixar o coração do seu irmão endurecer. Você vai falar assim: ei, queridão, vamos sim, vamos para... Ah, mas é que meu carro quebrou. Eu pego você, é pertinho, é caminho. Na verdade, você tem que atravessar a cidade. Mas você vai atravessar a cidade para buscar ele de carro para levar para a RIP. Você marca um compromisso que é em cima da hora. Você liga para o compromisso e fala assim: ele não vai poder ir. Cancela para ele e vai lá buscar ele. Não, vem comigo, está cancelado. Você fica lá junto, cutucando, insistindo, provocando. Fala assim: vamos junto. Não deixe endurecer esse coração aí, porque Deus continua semeando e a palavra vai cair no seu coração e vai transformar. São muitas oportunidades que nós temos de permitir que Deus nos transforme. Mas a gente não pode baixar a guarda. A gente não pode deixar de praticar a verdade de Deus. Pergunta que eu faço para você é: quantas pregações você já ouviu? Quantas mensagens, só aqui, você já ouviu? Eu já fiz essa pergunta aqui da outra vez. Quantas vezes você já viu a palavra de Deus ser ministrada com clareza, ou às vezes até com bastante dificuldade? Mas era a palavra de Deus genuína. Quantas vezes você já viu aqui na internet, você já recebeu folheto na rua? Quantas vezes você já viu as pessoas falar assim: ei, vamos, é agora. Você recusou. Quantas sementes de Deus já foram lançadas sobre você? E quantas você deixou o maligno roubar porque você estava com um problema de perdão? Quantas você deixou de frutificar na sua vida, ou ficou com a raiz curtinha assim, porque você estava com um problemão, você falou assim: eu não gosto, o ar-condicionado da igreja é muito frio, ou não é tão frio quanto eu gostaria. Você começa com problemas assim: isso, não vou mais naquela igreja porque tem café no final, eu não gosto do café no final. É que o chazinho é muito gostoso, eu quero um chazinho menos gostoso. E quantas pregações mais você espera ouvir? Quantas vezes mais você vai esperar a palavra de Deus ser semeada no seu coração, para que você se abra para Deus e deixe Ele te transformar
e deixe a palavra de Deus, que é poderosa para separar tudo que não presta daquilo que presta e fazer frutificar na sua vida. Querido, eu espero que você não tenha mais a intenção de deixar crescer espinho nem erva daninha no seu coração. Porque a palavra de Deus continua sendo semeada, mas se você não mudar de postura, de atitude e se comprometer com Deus e com a sua palavra, não é um compromisso com a gente só, também com a gente, porque a gente está comprometido com a palavra, mas com Deus e com a sua palavra, com Deus e com a sua verdade, não vai dar certo. A gente vai pregar aqui milhões de anos. E graças a Deus, porque todos os dias novas pessoas chegam no reino felizes, entregues e prontas para servir, prontas para caminhar. Mas Deus quer salvar mais pessoas, Deus quer alcançar mais pessoas. A palavra de Deus é esperança para nós. Aliás, a palavra de Deus é esperança, e a palavra de esperança é que a palavra é viva. A palavra de Deus é viva. E se você recebe a palavra de Deus, não a minha palavra, não a palavra do Lucas, do Eros, do Daniel, seja de quem for. Se você recebe a palavra de Deus e cuida do seu coração, a raiz vai crescer e lá no fundão ela vai ficar bem forte. E aí você vai poder dar fruto para o Senhor. O Senhor continua semeando. E eu vou usar mais uma vez e te fazer o convite. Se você acha que a palavra não frutificou ainda na sua vida, que a semente de Deus não germinou ainda na sua vida, sem nenhuma promoção, sem nenhuma preocupação em promover e baratear em uma única vez, e você quer tomar uma decisão e quer a nossa ajuda para romper com isso, você pode vir aqui à frente e a gente pode orar por você. E essa vai ser a única vez que eu vou falar. Eu vou contar só até 5. E se você entender que você está pronto, que você já não precisa mais se render para nada, nós vamos orar. E eu oro para que a palavra de Deus frutifique em você. Amém. Eu creio que a palavra de Deus pregada, com os corações abertos, com os corações prontos para receber, ela frutifica. A minha oração é para que ela frutifique em você, como tem frutificado em nós. Eu tenho ainda muitas coisas, muitas áreas da minha vida que ainda tem umas pedras, e Jesus está me ajudando a tirar, me ensinando a tirar, e os irmãos estão me ensinando a tirar, para que a palavra crie raiz e seja profunda. Vamos orar? Pai, nós te louvamos. Te pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude a frutificar a palavra no nosso coração, Pai. Que seja um momento em que a verdade do Senhor em nós nos transforme, crie raiz e seja profunda, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos que o Senhor nos dê a habilidade, a capacidade de manter a nossa mente aberta para a Tua verdade e permitir que o nosso coração seja saudável e um ambiente fértil para a verdade transformadora, Pai. Eu peço que nenhum dos meus irmãos que estão aqui, que hoje ouviram a verdade do Senhor, se sintam colocados de fora, muito menos se sintam expostos, mas que se sintam convocados a se comprometer com a palavra de Deus que vai frutificar por si só. Em nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.